título deste episódio. Vai ser lindo escrever isso agora para o podcast. Não te lembraste do título? Não. Que mordeu o cão. Ontem, só para recordar, foi o lançamento do novo incrível. Outra vez a olhar para a capa, que eu não consigo decorar o título deste livro. E fui eu que o inventei. O novo, incrível, definitivo, arrebatador, estrondoso, monumental e titânico livro do Homem que Mordeu o Cão. É o novo livro do Homem que Mordeu o Cão. É o quarto livro desta saga. Há 10 anos que não saía um livro novo do Homem que Mordeu o Cão, há uma década, e parece que foi ontem. Sabes, é como a Guerra das Estrelas. Pode demorar algum tempo, É isso, mas é depois isso. está de sair. É isso. Não é compares, isso. porque isto é bom. Não. Lá está ele com esta embirração que tem ao Star Wars. Não foi. Guerra das Estrelas é muito mau. Não foi sem querer, não é, que eu usei a expressão Guerra das Estrelas. Okay? Porquê? Porque podia ter usado Indiana Jones. E Indiana Jones, sim, era mau. Isso é que Ele- não. ele- O último ele Indiana não Jones é gosta- lamentável. Tu tens que esclarecer as pessoas. Tu não gostaste foi do último volume da saga. Claro, É assim, claro. mas estavas a dizer mal de toda a Esta saga. Não. Os três primeiros são bons. Mas eu estou muito contente com o livro. Foi o que deu mais trabalho a fazer. Obrigou a muito desenho. A Patrícia Furtado depois fez um trabalho incrível a encaixar texto e desenhos e tudo, e ficou um objeto bonito para recordar esta rubrica. Há uma gralha nesta primeira edição que eu acho que faz dela um objeto de coleção incrível, que é no logo da Comercial, que está na capa. Por alguma razão, na impressão, desapareceu o smile, a boquinha da bola vermelha. O que significa que esta versão, quando depois vai sair a segunda versão já com a boquinha, não é? Esta versão, para além disso, tem 2 páginas 171. Ok? Apesar de serem diferentes, mas estão numeradas 171, 171. E isso vai fazer com que, quando houver outras edições deste livro, esta vá valer milhões às pessoas que a tiver. Milhões. Por isso, invistam comprando para aí 10 É cada um um. investimento seguro. É isso, Sim, é um sim, investimento seguro. É isso. O que é extraordinário é que tu vais logo, obviamente, assim que o Nuno fala, vais à página 171, 171, Sim. e o que tens em grande é uma joia maravilhosa em forma de cocó. Cá está. O que revela O sentido muito cósmico de tudo O isto. que revela muito sobre Mas a isto natureza deste livro. É um livro em que tudo acontece. E o Ricardo fez a apresentação do livro ontem na FNAC Colombo. A sala estava cheia. Agradeço mais uma vez toda a gente que esteve aquelas horas ali connosco. O calor já se fazia sentir. Eu gostaria de sublinhar também o calor que a mascote do Homem que Mordeu o Cão deve ter sentido. Porque, nas palavras de Ricardo Araújo Pereira, este senhor parece uma botijinha. Quando estiver frio no inverno, pretendo deitá-lo aos meus pés. O Ricardo começou por sublinhar na sua introdução o facto de, muita coisa me acontecer. Seja testículos de fora ou, sei lá, rasgar cadeiras. Foi assim que ele começou. E começaria por dizer então o seguinte: isto que aqui está é uma fraude e um logro. Boa. Normalmente, os humoristas têm de se esforçar para inventar histórias engraçadas. No caso de Nuno Marco, as histórias engraçadas vão ter com ele como se ele tivesse mel. E portanto é batota. Em nome de todos os humoristas deste país e do próprio mundo, shame. Muito mal. Estás mal. Havia aqui um certo ressentimento de dizer mal, estás mal. É porque não lhe acontece este tipo de coisas. É incrível. Eu falei com ele sobre este assunto. Por exemplo, ele nunca rasgou as calças. Como é possível num na zona da humorista? virilha. Claro. Pá, como é possível um humorista não ter a calça rasgada naquela zona? Foi uma noite muito divertida. Deu-nos muito gosto estar a falar com as pessoas fizeram-nos perguntas. E depois foram ditas frases que eu penso, não sei se foi pelo avançado da hora, mas foram ditas frases que poderão ficar para a história. Vamos ouvir uma delas. E se eu tenho um testículo de fora, Ricardo Araújo Pereira é a primeira pessoa que tem de saber. Porquê é que isto aconteceu, Nuno? Eu gosto de manter o mistério. Isto foi pelo facto de eu conheço o Ricardo há muitos anos e sei que ele aprecia muito este tipo de história. E por isso, quando me aconteceu o famoso testículo gate, em que de facto houve. O
estilo, a quem a gente chamou Tim Robbins, não é? O outro é o Morgan Freeman. Sim, sim, As minhas sim. calças são a prisão de Shawshank. E de facto Tim Robbins tentou sair pelo rasgão. E portanto eu sei que Ricardo vai apreciar em particular estas histórias. E de facto ele enviou prontamente uma mensagem nessa tarde em que dizia histórico. E de facto foi. É uma coisa que fica para a história do homem que mordeu o cão, o testículo gate. Mas há outra frase forte da apresentação do livro ontem à noite, Sim. que é a frase: é pá, que maricas. Tens aí. Vamos ouvir. E o que aconteceu agora foi que, e mais uma vez o Ricardo estava presente quando eu me vi. Lembras que eu estava numa encruzilhada porque acabou a caderneta de cromos, que foi uma coisa bastante grande. E quando acabou a caderneta de cromos, e apesar da incrível confiança que eu transpareço no ar, quando acabou a caderneta de cromos eu pensei, eu não faço ideia o que é que vou fazer a seguir, eu não tenho a mais pequena ideia, eu estou em pânico, eu já fiz tudo em rádio. Nós demos-lhe todo o apoio, dizendo: "Ah, que maricas." Sim. Sim. E depois saiu isto. E bem, o incrível, definitivo, arrebatador, estrondoso, monumental e titânico livro do homem que mordeu o cão. Capa em relevo. Adquiram, a capa está muito bonita, tem belíssimas ilustrações. Ontem eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram, está no meu Facebook, em que levo a cabo uma coisa tão radical que preciso de montar uma câmara GoPro num capacete de mota para a fazer. É uma coisa tão passível de fazer espichar a adrenalina da pessoa que tem que ser filmada com uma daquelas câmaras que se usa para o ski, para o surf, para as corridas de automóveis. E então, que coisa foi essa? Ler o livro. Eu li o livro com uma GoPro na testa, enquanto gritava Vejam o vídeo no Facebook da rádio, porque as vou pessoas têm partilhar. que ver isso. As pessoas têm que ver isso. Vou partilhar. Muito Amanhã, obrigado. novas histórias do homem que mordeu o cão, entre as quais eu tenho que falar sobre isto. E ontem eu e o Ricardo falámos largamente sobre este assunto e especulámos bastante sobre isso. Mas houve uma orgia de idosos na Bélgica em que morreram 7 senhores que ficaram demasiado entusiasmados. Eu sei que é o humor negro, mas como é que pode ter acontecido isto? Mas olha, E sabe que ao menos morreram felizes. Foi, sem dúvida que sim, mas foi tudo ao mesmo tempo. Foi um primeiro e os outros. Está ali um que se está a sentir mal, mas eu não consigo parar. Não sei. Eu gostava muito de uma coisa que estava de manhã, que era o orgia é dia de quê? Esta tem que pôr de pé. Obrigado por isso. Não faças isso que o senhor velhote fez isso. Olha o que é que lhe aconteceu. O homem que mordeu o cão é uma oferta Homes Place, cumpra os seus objetivos. Este mês a oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Quem sabe se no meio da orgia alguém não disse uma piada e ele levantou-se, olha, pumba, caiu para lá. Ai, ai. Amanhã há mais Homem que Mordeu o Cão. O livro está nas lojas à sua espera. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Sinto-me uma maçã com bicho. Numa oferta Homes Place, cumpra os seus objetivos. Este mês, oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. O homem que mordeu. Vamos ao contexto da coisa. Não, eu sinto-me uma maçã com bicho, mas uma maçã feliz. Ao mesmo quase contente por lá estar o bicho. Claro. Nada disto que eu estou a dizer faz sentido. É o bicho, Nada é o disto que eu estou a bicho. fazer faz sentido. Ontem, na FNAC do Colombo, aconteceu o lançamento do novo, incrível, definitivo, arrebatador, estrondoso, monumental e titânico livro do homem que mordeu o cão. Eu ainda não sei dizer o título de cor. Tenho a capa à frente. Era isso que eu ia fazer. Ia tirar o livro a ver se ele sabia o título de cor. Pá, se eu não sei quando estou acordado, nesse estado, não consigo. Diz lá outra Incrível, vez, incrível, definitivo, estrondoso. Não. Já Coisa. falhei. Bolas. Incrível, definitivo. Magnífico. Não. Raios. Magnífico nem está no título, pá. Pois não está, não me lembro. Foste não me mesmo lembro. tu que escreveste isso? Fui eu. Incrível, definitivo. Arrebatador, estrondoso, Cinema. cinema. Shopping. Saldanha. Monumento. Monumental. Ia dizer Residence. Era giro que o livro chamasse Residence. O novo Residence. Bom, mas foi a apresentação do livro. Eu estou muito contente com o livro por várias razões. Uma delas é porque a capa tem um tratamento brilhante.
repara, não estou a falar do conteúdo. As pessoas devem comprar o livro pelo tratamento brilhante da capa, porque a capa mostra uma espécie de um totem do homem que mordeu o cão adoirado, à volta do qual várias cabras que gritam como pessoas prestam vassalagem. E onde é que esse indivíduo tinha o homem o com o dinheiro? cão? No Banco Tota em Açores. Fomos muito lá atrás. Tota e Açores. Nomes de outros bancos que já não existem, além do óbvio. Fonseca e Burné. Fonseca. Banco Pinto e Sotomayor. Isso, onde eu comprei isso. o bilhete para o concerto dos YouTube em 1997. Bom, mas este tratamento é assim meio em relevo na capa e só pela capa já devem comprar. E se a isto se juntar o conteúdo, ui! O que é que foi isso? Foi uma tentativa de dizer ui, mas falhou. O único elemento da equipa que não se deita às horas normais é Ricardo Araújo Pereira, que esteve lá ontem. Claro. O Ricardo esteve lá ontem, fez a apresentação do livro, aproveitou para contar algumas histórias. Para já ele contou a visão dele do famoso Testículo Gate, que abrilhantou uma das edições, porque de facto ele foi uma das primeiras pessoas a quem eu mandei a mensagem a dizer o que se tinha passado. Vocês também receberam nessa altura. O Ricardo mandou-me uma mensagem de volta na altura a dizer histórico. Isto quando nas filmagens do spot sobre Operações Stop para a PSP, eu constatei que tinha as calças rasgadas e não só isso, como que estava a falar com dois agentes de autoridade, tendo uma quantidade invulgar de carne a sair pelo rasgão da perna, que depois percebi tratar-se. Enfim, vamos ouvir o Ricardo ontem. Eu trouxe duas histórias, todas só no âmbito rasgões de Nuno Marco. Eu vais conheço contar. o Nuno Marco desde 1997. E sei lá, que 98 ou 99, nós fomos de férias para uma casa no Alentejo. E quer dizer, as pessoas sabiam quem tu eras, já toda a gente sabia quem era o homem que mordeu o cão e não sei o quê. E o Marco, os donos da casa estavam encantados por ter Nuno Marco lá. E nós estávamos à volta da piscina, toda a gente estava sentada à volta da piscina e havia lá umas cadeiras de lona. E o Marco sentou-se numa cadeira de lona, recostou-se e os donos da casa felicíssimos, pá, Nuno Marco, e o Marco lá recosta-se e a cadeira faz rasgou a lona. E o Marco liga quem? Rasguei a lona. E os donos da casa não tem importância nenhuma, tem um rosto para nós. O homem que mordeu o cão rasgou a lona com o seu rabo, isso é histórico. Está aqui outra cadeira. E o Marco leva obrigadíssimo, senta-se. E os donos da casa bom, não interessa, certamente outra cadeira. E portanto, este rabo que aqui está destruiu 3 cadeiras no espaço de uns 2 minutos. Mas é uma coisa que eu não consigo perceber. E à terceira os donos da casa já estavam a buscar uma de plástico. É denso, é denso. Eu não consigo perceber o que é que se passa com o meu rabo e com o meu peso. Eu não percebo eu sou aquele tipo de pessoa que não percebe se é gorda, se é magra, porque tenho isto são uns braços finos. Então tu és magro, mas as pernas são do Popeye. As pernas são do Popeye, é verdade. E talvez o rabo. O rabo é de alguém, eu não sei quem é, mas é de alguém. Eu penso que o que aconteceu ali foi que ao mesmo tempo eu tinha estado na piscina, estava molhado. Eu penso que a relação peso-umidade. Não, foi disso, foi. E também a antiguidade das cadeiras. Era. A antiguidade das cadeiras, porque se bem me lembro, as cadeiras já estavam desbotadas do sol. Sim. E não não tem era nada a ver fácil. com cada uma das tuas nádegas, pesar 20 quilos. Mas isto é estranho porque de facto criou-se. Há uma espécie de uma tensão à volta do meu rabo que contagia a minha própria mulher. Porque às vezes eu estou-me a sentar. Eu estou-me a sentar na cama. Não me estou a atirar para a cama, estou-me a sentar e ela protesta, tipo, mas vais partir! E eu, mas como? Epá, então em que camas é que dorme o Fernando Mendes? Epá, tem que haver uma diferença entre nós. Epá, eu não vejo histórias do Fernando Mendes a partir o que quer que seja debaixo dele. Epá, não sei o que é que se passa. Não sei o que é que se passa. Mas essa história foi fascinante. É uma história que sublinha o facto, a minha ideia inicial, que o mundo conspira para fazer de Nuno Marco um grande humorista. Dito isto, é preciso dizer que este indivíduo que aqui está é um super indivíduo. Porquê? Eu faço 3 meses de mixórdia de temáticas na rádio comercial e fico cansado. Sou uma pessoa frágil. Este menino anda a fazer isto desde 1997. A acordar àquela hora, a escrever coisas e não sei o quê. E portanto trata-se de um super indivíduo. Foi fofinho, sim senhor. Isto na verdade não foi a versão dele da cena do testículo, foi o Cadeira Rasgada Gate.
Exato. Entre muitas histórias embaraçosas. Ele também falou da história do testículo. Se calhar deixamos para a segunda edição de hoje. Mas quero agradecer aqui as pessoas que foram lá ontem, porque era meia-noite. Eu já estava mais. Quando aquilo começou, eu já estava mais para lá do que para cá. E portanto, quando aquilo acabou, eu já tinha ido para lá e já tinha dado a volta, já estava cá outra vez e já tinha ido para lá outra vez. Já tinha dado para aí 2 voltas. E as pessoas aguentaram-se ali heroicamente e muito simpaticamente. E foi fabuloso. E perguntaram muito por vocês. E eu disse: então aqueles bandidos estão a dormir. Não, mas eu tinha-me comprometido a ir e depois sucumbi no sofá. Mas eu compreendo, absolutamente compreendo. O horário era dramático, de facto. Era dramático. Quem teve essa ideia? Mas ao mesmo tempo, estar lá tanta gente àquela hora, eu acho que nós temos todos que estar gratos pela dedicação que as pessoas têm a este programa. Sim. Não apenas ao Homem que Mordeu o Cão, mas às manhãs da Comercial. Podemos, se calhar, fechar esta edição ouvindo justamente algumas dessas pessoas. Bem, basicamente acordo todos os dias com o Homem que Mordeu o Cão, ou ouvir a rádio comercial. Eu acompanho a rádio comercial todos os dias, de manhã até as aulas não deixarem. Todas as manhãs então a rádio comercial? Normalmente de manhã ouço sempre a rádio comercial porque vou no trânsito, apanhando trânsito ou não, fazem-me rir, é a minha companhia. A boa disposição é sempre uma boa forma de acordar. Se não consigo ouvir de manhã, vou aos podcasts. Faz-me rir. Eu tenho o primeiro livro, era miúdo e não percebia bem, mas já gostava de copiar os desenhos. E acho fantástico, já acompanho há vários anos e nunca vou desistir do Homem que Mordeu o Cão. E acho engraçadas as histórias, às vezes são mirabolantes. Podemos dizer que já chorámos a rir com as histórias dele. No início era mais por arrasto também pelo meu namorado, mas comecei realmente a ouvir o Nuno Markle e a ouvir as suas histórias e ele é realmente engraçado. É um ídolo e gosto muito da comédia dele. De manhã, quando acordamos sempre mal dispostos, é sempre uma boa maneira de começar a manhã. Atenção que não estavam lá só familiares e amigos. Sim. Não, isto eram pessoas que eu não conhecia. Como não? Como não? Mas tenho grande gratidão por todas estas pessoas. E sobretudo, e eu disse isto ontem, pensando que se trata de uma rubrica que começou em 1997. Sim. Já devia estar fora do prazo. Já não devia estar tanta gente àquela hora na FNAC. E mas por está. isso, muito obrigado. A rubrica está dentro do prazo. Agora o autor. É uma maçã com bicho. Daqui a uma hora mais rescaldo do lançamento do livro do Homem que Mordeu o Cão, numa oferta Homes Place. Cumpra os seus objetivos este mês, oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Eu gostava um dia que as pessoas que nos ouvem dissessem não, eles fazem-me rir, não. Que dissessem, por exemplo, eles são tão inteligentes. É por isso que eu ouço. O Homem que Mordeu. Não, a maior parte das pessoas dizia isso. Nós só escolhemos este extrato das que não diziam isso. Porque senão era muito mesmo. Eu devo dizer-te que em tantos anos que faço isto, eu não me lembro disso. Isto nunca foi dito. Então porquê que eu uso as manhãs da Comercial? Porque eles são muito inteligentes. Sim. E eu sinto Nunca foi intelectualmente dito. mais Rico, porque eles têm uma cultura incrível. Sim. Nunca Ou foi então, dito. eles são tão bonitos todos. Também lá está. Isso foi dito uma vez. Foi dito uma... Não, pera, estou a confundir. Não, nunca foi dito. Não, isso nunca foi Isso dito. foi quando fazias o Ai os Homens. São 9:02. Título deste episódio: Uma artista ouve coisas estranhas dentro da cabeça, mas não é drogas. Foi isto. Homes Place, visita o site e faça o download do e-book de receitas de inverno. O Homem que Mordeu o Cão. Antes de começar, a propósito da saga narrada na primeira edição, relembro, uma caminhoneta ontem deixou cair um pó branco que me entrou pela janela do carro e me encheu o cabelo e depois choveu-me em cima e depois secou e depois fiquei com o cabelo rijo como um boneco de Lego. Eu, sendo uma besta que sabe muito pouco sobre a vida, levantei a hipótese de ser cal. Mas surgiu esta mensagem da nossa ouvinte Inês Torrão no meu Facebook. Diz ela: Marco, se fosse cal, tinhas queimado a cabeça. A cal com a água queima. Não a cabeça deste menino! Eu disse isto, não Tens sei. muito cabelo para proteger de queimaduras. É que Eu não preciso. gosto sempre de deixar que sou especial. Esqueçam. Pronto, não era cal. Era uma argamassa qualquer. Katie Melua, cantora. Opa! Já deu um concerto mais pequeno do mundo da Comercial. Sim. Já esteve aqui nas Já manhãs esteve neste connosco. estúdio. É verdade. Uma Connosco. simpatia. Uma moça encantadora que, há umas semanas, viu o caso mal parado. Para grande desgosto e preocupação, ela achou que estava a perder a audição, o que é problemático para quem vive da música. Ok, Beethoven conseguiu maravilhas sem ouvir, mas Katie estava em baixo. E a questão é que ela não estava só a perder a audição, ela estava a ouvir coisas estranhas como que dentro da cabeça.
E não eram vozes. Enfim, passava-se algo de estranho e Katie foi ao médico e a revelação foi chocante quando o médico descobriu o que se passava. O que se passava era que a doce criadora da canção sobre bicicletas em Pequim tinha uma aranha a viver no ouvido. Ah, que horror! Sem pagar renda? Sem pagar renda. E agora, Katie consegue facilmente subir paredes e combater o mal, pendurada em teias e restabelecendo a lei e a ordem, ao som de cantigas de extremo conforto de escuta. O que foi isto? Não, o que se passou foi que... Ao som de cantigas, com grande conforto de escuta. São cantigas muito fofinhas que ela faz. Estamos a ouvir uma. Nunca tinha pensado na descrição da obra da Katie Melua como canções com grande conforto de escuta. O que se passou foi que, primeiro, o médico meteu-lhe um aspirador no ouvido. Ah, isso é péssimo. Sacou de lá a aranha e a Katie Melua, em toda a sua simpatia, o que fez foi levar a aranha com ela, guardou num tubo de ensaio lá no médico. E depois libertou-a. E depois ligou o gás. Não, libertou-a no jardim da sua casa. Ela afeiçoou-se ao bicho. Quem não se afeiçoaria a um aracnídeo que escolhe o nosso ouvido para viver e para o carcomer por dentro? Que horror. Eu não queria. Digo uma coisa, eu não só me afeiçoava, como voltava a pôr a aranha dentro do ouvido e juntava-lhe um macho para que constituíssem família dentro de mim. Está a dar comichões. E todas as noites, à hora de jantar, eu próprio mataria uma mosca com as minhas mãos, que depois introduziria pelo meu ouvido adentro, enquanto gritava: entrega ao domicílio! Muito me iria eu divertir se tivesse uma família de aranhas a viver dentro de mim. Não. Talvez não. E agora, combate às drogas. O que as pessoas que estão a ouvir esta edição vão dizer é uma coisa que tu precisas claramente olha, dizer isso, tendo em conta o início desta edição. Comecemos por ti, então. Não, a Câmara de Edimburgo, Escócia, criou um panfleto dedicado a crianças para lhes dar algumas dicas sobre como escapar à maldição das drogas. E o panfleto está a gerar acesa polémica. E antes de o ler, eu pensei: mas como é que se pode fazer mal um panfleto cujo objetivo é afastar as crianças das drogas? Na sua essência é impossível passar mal esta mensagem, certo? Eu estava errado. Eu tenho de dizer o seguinte: foi impossível eu não me rir a ler partes deste panfleto, mas tenho de admitir que é o panfleto antidroga mais esquisito de toda a história. E basta ler 2 trechos desse panfleto. Por exemplo, este: quando tomares cocaína, não te esqueças de lavar o nariz depois de cada sessão. O quê? Outra pérola: quando tomares ecstasy, começa por tomar só meio comprimido. Eu compreendo porque é que isto está a dar polémica. Mas isso não é preventivo? Isso? Não. Eu acho que isso o que se passou é do aqui... tipo, o mal já está feito, então agora fazes isso. A minha teoria é: os autores deste panfleto foram possivelmente profissionais demais. Eu acho que eles devem ter tomado coisas antes de escrever sobre elas, possivelmente para perceberem com profundidade e detalhe aquilo sobre que estavam a escrever. O problema foi depois na hora de escrever. E muita sorte não haver uma linha a dizer: cuidado para não embateres contra um elefante voador com nariz de corneta. Bom, se cruzarem com este panfleto, não leiam. Crianças, não tomem nada. Nada. Mesmo chocolate engorda. Bom, recordo que sexta-feira haverá evento de apresentação do novo livro do Homem que Mordeu o Cão em Matosinhos, na Fnac Norte Shopping, sexta-feira, 9:30 da noite. Há mais sessões de autógrafos marcadas e podem vê-las no meu Facebook, em facebook.com/Nuno Markle. E não Nuno Marco, nem Nuno Marques. Vão ser marcadas mais sessões. Eu irei andar nos próximos tempos pelos caminhos de Portugal. Qual Mário Gil? De norte a sul, sim. Ainda bem que disseste qual Mário Gil e não como Mário Gil, porque senão eu diria: não me interessa o que tu comes. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Visita o site e faça o download do e-book de receitas de inverno. Pá, coitada da Katie Melua, uma aranha. Que horror, a impressão que aquilo... Eu fico cheia de comichão só de ouvir esta história, a sério, não é? Título deste episódio: Homem casa com nova noiva sem se divorciar da anterior. E o que vai acontecer agora é provável que seja rigorosamente nada. O homem que mordeu o cão. Isto é ser apelativo. Bom, antes disso, uma das coisas maravilhosas de fazer este programa e esta rubrica é a maneira como ela acaba por ser feita, não apenas por nós que estamos deste lado, mas também por vocês, queridos ouvintes, que estão desse lado. E na primeira edição... Vasco Palmeirinho, eu com a leve esperança que ele dissesse: é estar com o Vasco ou a Wanda. Não. Nada disso. Não. Nós somos apenas mais uns legos com que ele brinca. Os instrumentos, sim.
E eu não disse nada. Eu ia dizer só o quanto eu gosto de vocês também. Está bem. Mas, na primeira edição, eu manifestei o meu desejo de ouvir um coro famoso, o lendário coro de Santa Mar de Oeiras, criador do imortal A Todos um Bom Natal, a interpretar a versão muito particular de Santa Claus is Coming to Town do meu filho. Já agora, Wanda, ouçamos outra vez. A maravilha desta versão cantada pelo meu petis, 5 anos de idade, é a maneira como sai do Natal e avança pelos santos populares. Would bury your child, bury your child. Na, 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 na. Santo Antônio coming to town. Bom, minutos depois de eu ter manifestado esse sonho e de ter lançado esse repto ao coro de Santa Mar de Oeiras, eis que telefona aqui para a rádio, e isto é maravilhoso, eis que telefona a diretora do lendário coro de Santa Mar de Oeiras, Leonor Marques. Bom dia, Era para ouvir já ou não? Era para... Podes pôr já. É? Então vamos lá. Agora já está. Agora já está. Bom dia, eu sou a Leonor Marques, diretora do Coro Infantil de Santa Mar de Oeiras e aceito o desafio. Pumba! Vai acontecer então. Eu estou comovido com isto. O coro de Santa Mar de Oeiras, criadores de A Todos um Bom Natal, aceitou o desafio de gravar a versão de Santa Claus is Coming to Town do meu filho, Pedro Galvão Marco, Santo António's Coming to Town. Magia aconteceu. Eu acho que isto vai ser muito bonito. Eu gostaria de vos falar de Richard Torres. Para já o nome é muito bom. Ele é ator e ativista ambiental do Peru. Richard Torres. É o contrário do que se passa comigo, com grande pena minha. Eu tenho um apelido estrangeiro, mas cheguei à conclusão que não há nada mais fixe do que ter um primeiro nome estrangeiro e um apelido português. Isso emana aquela aura de artista filho de imigrantes. Eu adoraria chamar-me James Fernandes. Aliás, eu estou a considerar adotar esse como o meu nome artístico. James Fernandes. Vai haver uma altura em que eu vou pedir-vos que me chamem isso. Só. Está bem. Mas chega de estupidez. Richard Torres é então ator e ativista do ambiente, é peruano. Esteve nas notícias nos últimos dias porque casou. O casamento dele foi na Colômbia, no Parque Nacional de Bogotá. Foi no domingo. A festa foi incrível. Foi quase tão falada na Colômbia e no Peru como o casamento de George Clooney. Ora, onde é que esta história encontra o seu fator cão? Preparem-se, porque ainda por cima esta história é tipo matriosca, tem bizarria dentro de bizarria. O que se passa é que Richard casou com uma noiva colombiana e ela não pode sair da Colômbia, senão morre. Hã? E morre porquê? Sim. Morre porquê? Porque a noiva de Richard é uma árvore. Oh, não. Sim, pessoal, este homem casou com uma árvore. Há fotografias do evento, a noiva está belíssima. Um tronco! Boa! Peço desculpa. Uns galhos. Bom, não, agora vem o detalhe dourado. Este é o segundo casamento de Richard Torres. No ano passado, ele tinha casado com uma árvore de Buenos Aires, da qual não consta que se tenha divorciado. Ai, não se divorciou sequer. O que levanta problemas. Ou todos os envolvidos neste triângulo amoroso humano-vegetal estão a par disto e é poligamia assumida, ou eu acho que vai haver um carvalho argentino danado. É por estas e por outras que depois acontecem cenas terríveis, do género árvores furiosas por serem abandonadas a invadirem as casas dos ex e a cozerem-lhe o coelho de estimação numa panela de água a ferver. Como diz o velho ditame, não há fúria tão forte como a de uma árvore rejeitada. Eu não me metia com arvoredo. Uma vez eu fiz uma piada na rádio sobre uma árvore de borracha. Nem quero saber. Elas passam-se e têm folhas muito grandes e duras. Aleijam à brava quando dão chapadas. Vasco, tu escreveste uma coisa. Escrevi uma piada. Inspirado nisto que acabaste de ouvir. Sim. Então, vou deixar aqui a trilha a cabo porque acho que merece ser dita em silêncio. então deixa-me dizer o patrocínio. Diz. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Visite o site e faça o download do e-book de receitas de inverno. Eu vi o entusiasmo do Vasco, pá. O lápis pegava fogo. Vamos ouvir, vamos escutar. Como é que se chama o homem que casou com a árvore? É o Richard Torres. Ok. O Richard Torres quer que a árvore faça a depilação. Sabem porquê? Porque ele não gosta que ela tenha arbusto. Por acaso não? Não foi assim das melhores. Eu acho que tem que ter em conta, Wanda, também a bizarria da situação. Estamos a falar de um tipo que casou com uma árvore e acho que dentro desse âmbito a piada do Vasco tem muito, muito valor. Eu tinha outra.
Então. Há pessoas que são amigos do ambiente. Este é marido do ambiente. Olha, essa, por acaso. É melhor ainda. Foi melhor. Está giro. Foi. É que é Posso mesmo continuar aqui, se ele quiserem. não tem uma amizade especial, não tem uma amizade colorida com o ambiente. É mesmo? É isso. Se calhar agora íamos para as notícias, hein? Está na hora. Pode ser. Não, acham que não conseguimos ainda chafurdar mais nesta história? Consegue, o problema é esse. É isto. O Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco nas manhãs da Comercial é uma oferta Homes Place que deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: as chamadas situações de trampa, não é? Vai para fechar bem o ano, não é verdade? Sim. Eu não tenho roupa interior azul nova de nenhuma espécie. O homem que mordeu o cão. Eu já tenho. Eu não tenho há anos. Sabes que há anos e anos que eu não estreio roupa azul na passagem de ano. Também não costumo fazer, mas E a vida não me tem corrido. Este ano lembrei. Mal, por isso. Eu tenho medo que se eu puser umas cuecas azuis, de repente a minha vida vá corram mal, pronto. pelo cano abaixo. Então mantém assim. Ontem a Wanda e eu nós conseguimos irritar alguns ouvintes repetindo até à exaustão um excerto da canção Barcelona de Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Foi de facto irritante, eu assumo que foi, mas eu fiquei espantado com a revolta sisuda de algumas pessoas. Houve pessoas que ficaram mesmo irritadas connosco. E eu penso, pessoal, foi só uma brincadeira. Como é que vocês reagem quando aparece um assunto realmente digno de fúria? Seja como for, houve ouvintes nossos que alinharam na piada. Houve quem abrisse uma petição pública naquele site das petições públicas, pedindo que a Rádio Comercial abra uma emissora em Barcelona. Eu acho que esse é o espírito. Pessoas mas com humor, sim, muito bom. nós prometemos não mais encher uma edição do Homem que Mordeu o Cão com última vez, juro, última vez. Não se zanguem connosco. Houve pessoas que se zangaram tanto connosco. Bom, está frio, está tanto frio que ontem comprei um casaco que é praticamente uma casa. Trouxe-o aqui. É uma casa isto é uma casa. A sério, isto deve ser o primeiro casaco. É o primeiro casaco que não tem algibeiras. Tem assoalhadas e completamente mobiladas. Eu acho que há uma família a viver no meu bolso interior. Está tanto frio que hoje apareceu-me pela primeira vez no carro, no mostrador eletrónico, a imagem de um floco de neve. Nunca tinha visto isto. E uma frase, uma coisa a dizer: perigo de deslizamento. É lá. Assustador. Eu acho que foi a manhã mais fria deste ano. O termómetro do meu carro também marcava 2 graus. Eu acho que foi a temperatura mais baixa que vi até hoje. É espantoso. Eu já falei aqui no efeito que o frio tem no corpo do homem, não é? Certas coisas retraem muito. Sim. E neste caso penso que retraíram tanto que neste momento posso dizer que tenho uma cauda. Bom, esta é a história mais inacreditável da quadra natalícia. Isto vem de Birmingham, na Inglaterra. O protagonista é Dean Baker, 32 anos, pacato chefe de família, vida estável, preparava-se para ter um bom Natal, até ter decidido comprar papel de embrulho, dias antes do Natal. O homem foi a uma loja, comprou 4 rolos de papel de embrulho e foi a última coisa que ele pôde comprar no Natal, porque depois de comprar os 4 rolos de papel de embrulho, ele foi à falência. 4 rolos de papel de embrulho e ele não pôde comprar presentes nos quais usar o papel de embrulho. Nem para a mulher, nem para as filhas. 4 rolos de papel de embrulho e ele ficou sem dinheiro para comprar comida, Wanda. Mas espera aí, Isto porquê? Porquê? Explica lá. Porque apesar dos 4 rolos de papel custarem 5,94 libras, a empregada que o atendeu, uma jovem estagiária que estava na loja há pouco tempo, marcou na máquina multibanco, em vez de 5,94 libras, 59.400 libras. Para que tenham uma ideia, isto é o equivalente a 70 mil euros. Mais coisa, menos coisa. O homem foi comprar 4 rolos de papel de embrulho. Em vésperas de Natal, a loja debitou-lhe da conta bancária 70 mil euros por 4 rolos de papel de embrulho. A loja assumiu o erro, ele contactou o banco e, em vésperas de Natal, recebeu a melhor notícia que ele poderia desejar: que por causa da época das festas, o dinheiro só lhe seria devolvido à conta no dia 12 de janeiro. Desgraçado. E foi assim que um homem com uma vida normal passou o Natal a viver da caridade de amigos e família. E vai ser assim até ao próximo dia 12. As filhas de 7 e 1 ano ficaram sem presentes e ele agora está nos jornais a queixar-se. E eu acho que em vez de ele se queixar tanto, era pensar nas pessoas que não compraram 4 rolos de papel por 70 mil euros e que não tiveram Natal este ano. E provavelmente há muitos anos que não têm, e que não têm um dia 12 de janeiro à vista para receberem reembolso. As pessoas queixam-se demasiado. O que este tipo teve foi um azar do caneco, só que vai passar. Ai, fiquei sem 70 mil euros por causa de 4 papéis de embrulho e agora só recebo esse dinheiro dia 12. Tivesse olhado com atenção para o visor da maquineta. Eu hoje estou em modo justiceiro. Estás um bocadinho, sim. Estou irritado.
Bom, seria de pensar que por esta altura os reality shows já tivessem saído de moda, mas não saíram, e agora surge uma notícia vinda de Inglaterra que pode ser um primeiro sinal do fim. Agora, a maneira como o fim pode estar à vista é que é inesperada, porque tem a ver, senhoras e senhores, com fezes. E com a palavra fezes, eu não me refiro às coisas que se dizem nestes programas, ou não me refiro também ao conteúdo das cabeças dos concorrentes, embora pudesse também referir-me a isso. Não, eu refiro-me mesmo a fezes e a coliformes fecais. O que se passa é isto: a casa inglesa do Big Brother está em risco de ser fechada de vez pelas autoridades da saúde e da higiene, porque parece que está a ser considerada um risco para a saúde de quem lá está e a saúde de quem anda lá à volta. E devido a quê? Entre outras coisas, à acumulação de roupa interior suja. Parece que o nível de porcaria e de falta de higiene é tanto entre os concorrentes do Big Brother inglês que alguns concorrentes estão a ter doenças que tudo indica têm a ver com o nível de falta de higiene a que se chegou dentro daquele chaminé. De acordo com as autoridades, a propagação de cuecas sujas pode ser uma das principais razões. E uma das coisas que todo o país tem visto é a constante descoberta de novas cuecas sujas em lugares inacreditáveis por parte de alguns concorrentes. São montanhas de cuecas sujas. E o resultado: há concorrentes a ficar com febres, há outros a ficar com problemas de pele. E está praticamente provado que esses problemas se devem à falta de higiene. A acumulação de porcaria é tanta, incluindo comida podre, que há umas semanas a casa foi invadida por ratazanas. Que nojo. Mas sem dúvida que a maior controvérsia está centrada na quantidade de cuecas sujas espalhadas por todo o lado naquela casa. Isto levou a declarações notáveis por parte da ASAI britânica, a Inspeção de Higiene e Segurança. De acordo com um porta-voz, a única razão pela qual a casa do Big Brother em Inglaterra ainda não foi fechada é porque não existe legislação sobre cuecas sujas em televisão. Isso é incrível. As leis precedem em muitos anos a existência de programas de televisão em que as pessoas deixem acumular roupa interior porca. De facto, eu imagino que fosse algo que não estava na mente das pessoas que fizeram as leis há umas décadas valentes, pelo que a ASAI britânica apela aos canais de televisão que transmitem os reality shows para que façam qualquer coisa em prol da higiene e da lavagem de cuecas sujas nos seus programas. Foi ao que chegou a civilização. Foi a isto que chegamos. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place que deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. Título deste episódio: as dores de estômago não se comparam à dor da humilhação de ter um desenho badalhoco na cara enquanto se tem um almoço proibido em Abu Dhabi. Eu acho que já ouvi este episódio. O homem que mordeu o cão. Tenho aqui uma história fascinante sobre o cuidado que convém ter quando nos fazem um desenho badalhoco na cara enquanto estamos a dormir depois de uma noite valente de copos. Isto é um alerta super específico, como podem ver, mas é um flagelo comum. Quem nunca teve um órgão sexual masculino desenhado nestas circunstâncias na cara? Assim, com a espuma da barba, por exemplo, não é? Eu estou certo que é uma... Wanda, tu compreendes-me. Eu ia dizer, estou certo que é uma experiência pela qual todos nós passamos e na qual nos conseguimos rever todos, não? Bom. James Watson, um homem americano de 31 anos, caiu para o lado a dormir no sofá completamente embriagado. Um amigo que partilha a casa com ele, aproveitando o sono pesado e ébrio de James, não resistiu, pegou num marcador e desenhou um órgão masculino na bochecha de James. E eu compreendo o tipo que fez isto. É muito difícil de resistir. Eu aviso-vos que se um de vocês adormecer aqui, eu trago sempre comigo um marcador molinho preto para fazer o que tem de ser feito. É mais forte que eu. É mais forte que eu. Ainda bem que avisas. O problema foi o que James fez a seguir. E ele devia ter pensado nisto. Ele acordou e ficou irritado ao perceber o que o amigo lhe tinha feito, ainda por cima com uma tinta que custa imenso a sair. E o James não conseguia aceitar a ideia de ter de ir para a rua com marcas daquele atentado na cara e passou-se dos carretos. Ele atirou-se ao amigo à pancada. O amigo ficou cheio de nódoas negras, decidiu apresentar queixa à polícia por agressão maliciosa. E foi assim que o James, que estava envergonhado com a possibilidade de ser visto na rua dele com um pénis desenhado na cara, agora tem a cara com o pénis desenhado publicada em toda a internet. Porque os americanos têm aquela coisa extraordinária de divulgar publicamente os chamados mugshots, aquelas fotografias que a polícia tira na esquadra. E na fotografia que está em todo o lado na internet vemos um homem incrivelmente chateado com um órgão sexual masculino desenhado na bochecha. Mas ele não podia apagar, que ele era a prova do crime. Pois é. Era o móvel.
O tipo que fez o desenho sai claramente vitorioso disto, embora ainda lhe doa respirar. Bom, de Inglaterra chega esta notícia interessante. Anna Froud, 22 anos, dói-lhe o estômago vários dias seguidos. Os colegas de trabalho dizem-lhe: pá, devias ver isso, vai ao médico. As dores não passam. Ela, de facto, num dos últimos fins de semana, vai ao hospital. Senhor doutor, dói-me o estômago, já há vários dias que me dói o estômago, o que é que se passa? Os médicos fazem uma série de exames e dizem-lhe, para grande espanto dela: não é nada demais, a senhora está grávida de 35 semanas, é só. E ela não sabia. E ninguém sabia. E o namorado não sabia. Os colegas de trabalho não 35 sabiam. está quase E ninguém desconfiava. Sim. E ninguém desconfiava. O mais espantoso é que ninguém à volta dela sequer desconfiava que aquela rapariga podia estar grávida. Pois é. I didn't know I was Pregnant, sim. Mas estava a 35 semanas. Mas ela era aqui muito gordinha. Não, as fotografias dela é uma rapariga normal, não tem nada assim de espetacular. Só que tinha muitos enjoos. Diz-lhe a barriga e eu não percebo o que é que eles achavam. Devia ser tipo: tu estás inchada, deve ser gases, mulher. E horas depois de ter entrado no hospital a queixar-se de dores de estômago, estava a dar à luz a criança. A inesperada bebê. Tão inesperada que teve de ser o hospital a fornecer as roupas para a criança porque ninguém tinha. Pois ninguém preparou nada, né? Ter filhos era um pensamento que estava arredado da cabeça daquelas pessoas. Diz ela que quando telefonou do hospital a dar a notícia ao namorado, ele ficou sem palavras. Ponham-se na pele dele. Ele... Tchau, querida, vê lá se dá um remédio qualquer para as dores de estômago. Horas depois, toca ao telefone. Querida, eu tenho uma notícia para te dar, vais ser pai. Aliás, já és. Estou neste momento com a nossa filha ao colo. É linda, no caminho para cá vai pensando em nomes. E o homem quase desmaiou. Eu teria desmaiado e teria na queda batido com a cabeça com toda a força na esquina de uma mesa. Porque se é para fazer as coisas, é para fazer bem. Claro que sim. Bem feito. A criança está absolutamente saudável, o que é um milagre, porque esta mãe, não sabendo que estava grávida, não tomou quaisquer precauções durante 35 semanas. A única coisa que ela deve ter feito, se calhar, foi cortar no pão. Porque é impossível que ela não estivesse a perceber que estava a ficar a modos para o cheio, não é? Sim. Mas como é que uma mulher não percebe as alterações no seu corpo? São mulheres que têm ali muito espaço interior, sabes? Deve ser isso. Mas à volta dela também ninguém dizer, epá, se calhar. Eu já vi esse programa que estavas a falar e de repente eu tinha essa dúvida também, mas depois há explicações para de facto as pessoas não notarem. Mas isso prova também que se fazem programas sobre tudo hoje em dia. Sim, também. Nenhum tema é tabu. Bom, muito cuidado. Eu gosto do extreme couponing. Esse também é bom, sim. E são pessoas que vivem de cupons, não é? Muito cuidado a almoçar com amigos em Abu Dhabi. Uma mulher britânica foi presa lá, em Abu Dhabi. Poderá ficar lá presa 1 ano. O crime que ela cometeu: almoçou com um homem casado. E a coisa foi à filme de ação. Ela estava pacatamente a almoçar em casa de um amigo com quem não tinha qualquer envolvimento romântico, eram mesmo só amigos, e de repente irrompe porta adentro a polícia, que leva a senhora presa. Quanto à mulher do senhor que não estava em casa, eles tinham tido uma discussão valente umas noites antes e ela saíra de casa, e foi precisamente a mulher dele que, ao saber que ele ia lá ter uma amiga em casa, fez a denúncia à polícia. Grande bufa. Grande bufa. O que vai de encontro... Eu ouço isso também. O que vai de encontro ao clássico provérbio inglês: Hell hath no fury like a woman scorned. O quê? Eu adoro este provérbio, isso é Shakespeare. Quer dizer, o inferno não tem nenhuma fúria como a de uma mulher desprezada. É verdade. E agora a desgraçada da senhora inglesa, professora de profissão, arrisca-se a viver uma espécie de Expresso da Meia-Noite. O filme, não o programa de informação da SIC Notícias. Isso aí seria uma coisa parva de viver, não é? Estar de repente a perguntar-lhe então o que é que acha das notícias da manhã. Mas é um Expresso da Meia-Noite por uma razão infinitamente mais parva. Ela vai estar 1 ano na cadeia, se calhar, por almoçar com um amigo casado. Almoçou com, não almoçou o. Não se sabe. Não sei se chegaram à sobremesa. Vá lá. A Wanda, tu outro dia foste almoçar foi comigo. um brunch. A Wanda foi almoçar comigo ao restaurante da esquina. Já almoçámos juntos. Se fosse nos Emirados Árabes Unidos, já estavas de cana. Estavas de cana. E naquelas terras é sempre a mulher que se lixa. Pois eu estava a pensar nisso. Ela vai de cana, mas ele não. Ele está na maior. Está certo. Está muito bem. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. Uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades, e I Love Summer Homes Place. Prepare-se já para o verão e usufrua de um desconto igual ao seu peso. Título deste episódio: as séries de televisão mudam a vida a uma pessoa. O
homem que mordeu o cão. Deixem-me começar por dizer que ontem fui à antestreia do filme Os Gatos Não Têm Vertigens, do António Pedro Vasconcelos. E pá, que filme incrível, emocionante, com um elenco extraordinário. E deixem também que vos diga que ninguém viveu até ver o que eu vi antes do filme começar. Estava muita gente conhecida ontem na antestreia. Se tivesse arrebentado uma bomba ali, uma considerável percentagem da cultura e da sociedade portuguesas ia à vida. Mas o que não rebentou, nada. Mas o que interessa aqui reter é que eu vi apenas isto: António Pedro Vasconcelos a conversar com o Marcos Mendes. Ei, a diferença de alturas. O encontro entre uma das figuras públicas mais altas e uma das figuras públicas mais baixas de Portugal. E isso é magia, e um torcicolo para Marcos Mendes e uma dor nas costas para o António Pedro. Deviam ter-se encontrado a meio caminho. Ou Marcos Mendes subia para um escadote, ou António Pedro punha de cócoras. À parte disto, não percam o filme porque é magnífico. Bom, falemos de séries de televisão. As séries de televisão afetam uma pessoa de facto. Eu cheguei a sonhar com ursos polares quando andava a ver o Lost. Eu questionei a minha moralidade quando eu dei por mim a torcer para que tudo corresse bem à família Soprano e ao professor de Química transformado em barão da droga no Breaking Bad. Eu vi tantos episódios do House que eu comecei a cochear. As séries de televisão entranham-se. Aliás, eu tenho este problema com o cochear, não é só com o House. Tenho que vos confessar isto. Se há uma pessoa coxa à minha frente, eu começo a cochear por contágio. Não é porque esteja a gozar com a pessoa. É tipo sotaque, não é? Mas... É tipo sotaque. Eu apanho esse tipo de coisa. Bom, as séries de televisão entranham-se. Nós passamos muitas horas com elas. Passamos mais horas do que aquelas que na verdade temos para ver séries de televisão. Ninguém me tira da cabeça que desde que aconteceu este boom das séries, o tempo ele próprio sofreu acertos. Eu penso que hoje cada dia tem pelo menos 27 horas para podermos ver séries. Mas a grande questão é: que efeito têm as séries em quem as inventa, em quem as escreve, em quem passa ainda mais tempo do que nós, espectadores, naquele universo e naquelas personagens? É aqui que começa esta história real absolutamente fascinante. Imaginem a cena e tenham em conta que isto agora não é ficção. Isto agora não é o resumo de nenhuma série. Isto aconteceu mesmo. Um jovem casal americano, Lauren e Steve, estão casados há 2 anos e as coisas estão a correr bem para eles. Lauren é argumentista de profissão, ela escreve séries, é convidada para escrever episódios para uma das séries mais bem-sucedidas dos últimos tempos. Eu não sei se já viram, chama-se Orange is the New Black. É uma série passada numa prisão de mulheres. É uma excelente série. Ótima perspectiva de trabalho para Lauren. Trabalho bem pago. Tudo está feliz. O marido está orgulhoso da mulher. A série tem prestígio, tem público. Lauren, em particular, está felicíssima a escrever a série. É uma boa série. A série, para quem não sabe, lida com uma mulher, uma moça loura de classe média alta, que é presa por um delito ocorrido 10 anos antes, nos seus tempos loucos de juventude. Ela foi correio de droga uma vez e 10 anos depois isso já passou tudo. Ela tem a vida toda compostinha. Aliás, é baseado num caso real. Ela tem de pagar pelo crime e aí vai ela para a cadeia, quando já tinha a vida toda acertada e estava casada, etc. Bom, na cadeia, entre outras peripécias, por exemplo, ela redescobre algo que já experimentara noutros tempos. Na sua louca juventude, ela descobre que aprecia a companhia íntima de outras mulheres, o que é sempre bom espetáculo televisivo. Sim. Bom, isto passa-se na série. Voltando à realidade, Lauren, a argumentista, dá por ela a adorar escrever aquilo e dá por ela a sentir-se demasiado entusiasmada a escrever as cenas relativas à relação lésbica da protagonista da série com outra presidiária. E é a meio da escrita de um episódio que esta mulher casada e aparentemente feliz chega a uma conclusão. Ela diz: oh meu Deus, eu gosto de mulheres. Enquanto escrevia a série. Mas comentou com o marido que passava na altura. Imagina. Está tudo bem, querida? Temos que falar. Dentro de um clima da maior transparência, ela comunica ao marido: sou lésbica. A notícia que eu li diz que o marido compreendeu, e eu acredito que sim, mas o marido disse: eu também. Deve ter ficado completamente abananado. Daí a pouco tempo eles estavam divorciados e Lauren estava a anunciar a sua relação com uma das atrizes da série. Lá está. Consta que ela e o marido ficaram amigos e ainda bem. Eu, de facto, gosto de ver o copo meio cheio. Sim, e o marido também quer ser amigo da amiga. Sim, eu pelo menos só ver. Só ver. Não, o marido pede: olha, agora escreve uma história em que eu conheço 2 suecas. Exato. Mas isto aconteceu, reparem bem, isto aconteceu porque ela foi contratada para escrever esta série sobre uma prisão de mulheres, Orange is the New Black, e ela embrenhou-se de tal forma naquele universo que acabou por descobrir que era lésbica. E imaginem que lhe tinha acontecido um processo de descoberta radicalmente diferente se a tivessem contratado para escrever a série Hannibal. Querida, eu tenho uma coisa para te dizer.
Diz, querida. Deixa-me só buscar. Quero comer o teu cérebro ao olhinho. Bom, uma nota final. Um seguidor do meu Facebook deixou lá a coisa mais hilariante de sempre. Eu vi há bocado quando parei o carro aqui na rua e fiquei lá dentro à espera que a chuva abrandasse. E eu chorei a rir. Lágrimas a escorrerem pela cara. E por isso tenho que agradecer ao Pedro Cunha por ter deixado isto no meu Facebook. É a cena final do filme A Guerra das Estrelas se não tivesse a música épica de John Williams. Se não tivesse música nenhuma. Se fosse como na vida, que não há música, como na vida, não é? sim. Na vida não há banda sonora. E portanto ouve-se tudo. Ouvem-se passos no chão, ouve-se o som da lata a bater no chão do robô R2D2, ouve-se o peludo Chewbacca a berrar. E isto é melhor visto do que apenas ouvido, mas seja como for, epá, olha, eu não consigo resistir. Para quem não conhece a cena final, como é que é a cena final? A cena final é uma cena de condecoração. Os heróis são condecorados pela Princesa Leia, a música toca, é épica, e o ambiente é de alegria, e trocam-se olhares, troca-se sorrisos, e está tudo feliz. Sem música. É das coisas mais estranhas de sempre. Isto ao mesmo tempo é interessante porque mostra a importância que a música tem nos filmes. Sim. E depois, por outro lado, ouvir Chewbacca a berrar no nada. Vamos ouvir só um bocadinho disto. Isto é o robô R2D2 a bater com a lata nos risos. Tosses. Epá, isto é melhor visto do que ouvido, mas que isto sirva de aperitivo. Que isto sirva de aperitivo para irem ver esta coisa extraordinária que fizeram, a sequência final épica da condecoração da Guerra das Estrelas, se fosse como na vida real, ou seja, sem banda sonora. Põe isso no Facebook da rádio, para toda a gente ver. Já. Faltam 5 minutos para as 9. O Homem que Mordeu o Cão, primeira edição de hoje está feita. Há mais uma daqui a uma hora, sempre com o Nuno Marco e o apoio do Homes Place. Este mês cumpra os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. É também uma oferta do novo Toyota iGo. A gente diverte-se. Deixa-me só dizer, Pedro, tendo em conta o teu interesse na Guerra das Estrelas, sim, estou aqui. O Chewbacca é o peludo. É o peludo. Não é aquele de metal. Não. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: de vez em quando lá vem o dia de levar o filho para o trabalho, porque a vida não é um jogo controlado com a zona pélvica. O Homem que Mordeu o Cão. Que título bizarro. Foi o que eu pensei. Que título bizarro. Então. Bom, deixem-me antes de mais dizer que na próxima segunda-feira vou abrir o meu novo blog. É mais do que um blog, vai ser um sítio onde tudo vai acontecer finalmente, nudez. Não, é melhor não, senão as pessoas não vão lá. Chama-se A Cave do Marco. É uma operação feita em direto da minha cave. Vai envolver textos e desenhos e vídeos e uma ou outra transmissão em direto, e estou entusiasmado com isto. Já há um contador a fazer a contagem decrescente para a inauguração. Façam um bookmark em acavedomarco.pt. E uma coisa que eu quero falar na Cave do Marco é de gadgets malucos, invenções e invulgares. Se há inventores ou há empresas portuguesas que têm maquinetas, eu quero testá-las, desde que elas não ponham em perigo a minha integridade física. Se alguém tem alguma coisa desse calibre, há um e-mail, marco@acavedomarco.pt. Podem escrever a propor coisas. Quero propor-te que ponhas os 2 dedos numa ficha de eletricidade. Eu isso não quero fazer. Pois isso. Coisas que não envolvam risco para a tua saúde. Coisas que não envolvam eletrocução, etc. Mas de resto, quero experimentar tudo. Acho que vai ser um lugar giro para se visitar. Logo no dia da inauguração, há surpresas. Há toda a chocante verdade sobre uma das mais importantes bandas portuguesas. É um exclusivo. Eu deitei as mãos a um vídeo chocante mostrando uma das melhores bandas nacionais como nunca os ouviram. E é terrível. Corri risco de vida para conseguir esse vídeo. Não corri nada. Nada, não é? Mas seja como for, não percam a partir do dia 12 a Cave do Marco. É uma maneira de juntar o meu universo todo num sítio, as coisas que escrevo e de que gosto, e tudo num lugar. acavedomarco.pt. Já tens Team Song? Vai haver uma Team Song. Vai haver uma Team Song. Cantada por quem? Gostavas de fazer a minha Team Song, não era? Era uma versão do Toy. A Cave do Isso é bem visto. Há uma Team Song a ser preparada, de facto, mas nunca é demais ter 2 Team Songs, e eu gostei disso. Portanto, pega na guitarra e faz. No fundo, é a vida dos chutes há 36 anos. Uma vida à base de Team Songs. Pensei agora nisso.
Muitas vezes as pessoas não têm onde deixar os seus filhos pequenos e então vêem-se obrigadas a levá-los para o seu local de trabalho. É uma coisa que acontece às vezes e que aconteceu ao protagonista deste caso da vida real, que é um homem americano da Flórida. Ele teve de levar o bebê de 5 meses para um assalto a uma casa. Era o trabalho dele. Sim, isto parece uma cena saída daquele filme clássico dos irmãos Coen, no Arizona Júnior, com Nicolas Cage. Tão novinho. Mas é verdade, magrinho e. Mas isto aconteceu. O homem entrou numa casa com o ovo contendo o bebê. Lembram-se do ovo? O Vasco não tem filhos, não sabe o que é, mas o ovo. Um ovo? Então não sei. Não lembram-se do ovo, ninguém se lembra do ovo. É uma coisa que está apagada da memória das pessoas. O ovo é aquela espécie de pequeno berço que se põe no carro para transportar os bebés. A sério, Nuno Marco? É bom explicar isto às pessoas, porque nem toda a gente tem filhos e pensa: o ovo, que estupidez, agora metem bebés dentro de ovos. Ovos de quê? De avestruz. Nasceu daquela senhora que fazia ovos cozidos? Sim. E chamada Maxi Cose. Foi muito. Mas foi rápido. Foi. Esse mérito, mas é incrível este conceito de ir roubar uma casa levando um bebê. Até porque se o bebê desata a chorar é impossível um bandido ser discreto, não é? Parece que estou a ver o homem. Isto é um assalto! Dorme. Isto é um assalto. Que situação estranha. O que é certo é que o assaltante não esperava encontrar ninguém na casa em que entrou transportando o bebê, mas de facto estava lá o dono da casa e deu-se então a situação algo complicada de ter de tomar conta de um bebê com uma mão e ameaçar o dono da casa com a outra. Quem é que te diz que o bebê de 5 meses não é o assaltante e que levou o pai? Bem visto! Bem visto! Seja como for, tudo correu mal para este homem. Ele foi preso porque há certo multitasking que é impossível de fazer, não é? E o bebê agora está sob custódia exclusiva da mãe, que felizmente é mais equilibrada e não pertence ao mundo do crime. E agora, como jogar videojogos usando partes do corpo que normalmente não se usam para jogar videojogos? Vamos ver se eu consigo falar disto com o máximo de normalidade e dignidade até. Ora bem, Tom Shen é físico. Isto é para si. Tom Shen. Não, este senhor é físico, é designer de jogos, vive em Pequim, acabou de inventar o próximo passo em relação ao comando de consola ou ao lendário joystick. Trata-se de um pequeno aparelhinho cor-de-rosa para senhoras que, depois de colocado num determinado sítio da anatomia feminina, permite que as senhoras controlem, usando determinados músculos, coisas que acontecem no ecrã à sua frente no jogo. Espera aí. Vasco, não me fazes perguntas. Tem que fazer. Sim, tem que fazer. eu vou tentar explicar. Tu é que fizeste o trabalho de casa. Diz o press release deste aparelho que este dispositivo, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre onde podem as senhoras colocá-lo, mas diz o press release: com o SKEA, é este o nome do aparelho, com o SKEA as mulheres não usam as mãos para controlar o jogo. Acho que até aí já tínhamos percebido. Então usam o quê? Diz ainda: o SKEA desenvolve os músculos pélvicos que sustentam o útero, a bexiga, o intestino delgado e o reto. Os movimentos do jogo no ecrã são produzidos por contrações feitas pelas senhoras que têm o aparelho, contrações que enviam sinais para a consola ou o smartphone. As senhoras... O inventor disto pôs o projeto em crowdfunding para ser financiado pelas massas interessadas. Ele pôs isto no famoso site Kickstarter, conseguiu reunir mais de 4.000 euros e este mês começou a enviar o aparelho às pessoas que investiram nele. E a notícia termina com a frase: o inventor diz ter sido incentivado por um problema urinário da esposa. Desculpa. Cada um com a sua musa inspiradora. Não é? Pois é que, agora ao da notícia, quando disseste contrações, alguém aqui no estúdio tremeu. É verdade. Coitada. Nossa Rita Tristânia está ali a filmar, mas ainda faltam muitos meses para as contrações. É isso, não te preocupes com isso. Isto são contrações, são feitas... São de propósito. De propósito. Não são daquelas que acontecem. Para jogar um jogo. Acho que conseguimos falar disso com dignidade. Dentro do género, será que as pessoas perceberam exatamente onde é que o aparelho funciona? Não deixaste de fazer perguntas? Qual era a pergunta que tu querias fazer? Não, estava bom assim. Mas eu tenho dúvidas. Mas lá qual é a dúvida assim? Depois eu posso responder, não respondo. Vá, mas dizes qual é que é. O tamanho do aparelho. É pequenito. Não falo sobre mim. O tamanho do aparelho. Parece um rato de Pode computador. falar sobre mim, eu quero saber o meu aparelho. O homem que mordeu o cão. Uma oferta Homes Place, a mudança começa aqui. Inscreva-se até dia 12 e ganhe um fitness track. Título deste episódio: Natal, época de paz, amor e traulitada 2, o regresso. O
homem que mordeu o cão. Na primeira edição de hoje falámos do caso da boneca do filme Frozen, que levou um bando de pais numa grande loja de brinquedos da Irlanda a engalfinhar-se à pancada enquanto a polícia lhes gritava "Let it go! Let it go!" Esta foi a própria boa, polícia contagiada com... Sim. Agora, outra história real de Natal. Esta vem da América, do estado de Oregon, em português Orégãos. Exato. Mais precisamente na zona de Veneta. O que se passou foi que um rapaz atacou outro, um roommate, com quê? Com uma árvore de Natal. Deu-lhe lá estar na Veneta. E isto hoje está imparável. Deu-lhe na Veneta fazer isto. Mas pronto, se é para ser violento nesta altura, que seja de acordo com a época. Na Páscoa, este ato de violência teria sido feito com ovos, aleijava menos, sujava mais. Mas o que aconteceu foi que eles irritaram-se um com o outro e o agressor, 24 anos, atacou o amigo de 42. Pá, já não se respeita aos idosos. Sem dó nem piedade, dando-lhe pancadas no lombo com uma árvore de Natal de 2 metros de altura. Bolas, da árvore. Bolas. Trabalho que ela deve ter dado a fazer para acabar com uma arma de pancada. A vítima não ficou com ferimentos graves, mas teve de ir recambiada para o hospital porque, apesar de tudo, uma árvore de Natal de 2 metros ainda aleija. Ainda aleija, sobretudo se ele tiver levado com a estrela. Bom, na Flórida, mais uma cena espetacular numa loja de brinquedos. Um homem cai para o lado, toda a gente, ai Jesus, que ele morreu. Não, foi apenas uma estratégia para desviar as atenções daquilo que um cúmplice estava a levar a cabo enquanto toda a gente ajudava a presumível vítima de um AVC. Enquanto ele caía para o lado, fingindo o ataque cardíaco, o outro metia ao bolso Barbies e outros brinquedos. A verdade é que enquanto o parceiro estrebuchava no chão com o falso ataque cardíaco, o outro empochou $369 em brinquedos, incluindo um carro da Barbie, um tablet e uma casa da Barbie. Eu gosto de pensar que ele tinha um bolso suficientemente grande para isto tudo e que talvez isso tenha dado nas vistas. Isso é uma mansão da Barbie nas suas calças ou está contente por mover? Pá, uma casa. Ele tinha uma casa e um carro da Barbie, para além da própria Barbie, tudo dentro das calças. Não há nada que diga tanto Natal como alguém estrebuchar no chão fingindo que está sofrendo um AVC enquanto um cúmplice rouba Barbies e mansões da Barbie. É isso. Eu acho que as calças deste indivíduo eram um verdadeiro condomínio fechado para Barbie. Se eu fosse ele, tinha posto um Action Man presa à bainha, porque nestes sítios convém ter um segurança à porta. Bom, fantasias minhas. Os tipos já tinham cadastro. Lá está. Imagem. Os tipos já tinham cadastro, já tinham estado presos por crimes mais complicados. Aliás, eles saíram recentemente da cadeia depois de cumprirem 10 anos lá dentro. Apanharam-se cá fora e claramente estavam a tentar orientar a vida. Longe iam os assaltos violentos a bancos, agora estavam numa de assaltos pacatos a lojas de brinquedos. Ao mesmo tempo, este caso lembra-me o quê? O imortal fado de António Severino, Senhor Natal. Não roube mais brinquedos, dou-lhes eu, que os filhos não pagam os erros dos pais. Foi isto? Bom, é porque eu tenho alguma cultura ao nível do fado. Estou a ver que sim. Só deste fado em particular. Para terminar esta ronda de histórias ricas em Natal e crime, temos aqui esta história maravilhosa. Em Kentucky, nos Estados Unidos, a polícia de Manchester, porque há lá também faz como a Manchester em Kentucky, a polícia organiza sessões de compras com crianças em que ensinam aos miúdos e também aos pais normas básicas de segurança, onde guardar o dinheiro, como evitarem ser assaltados. Eles chamam a esta iniciativa Shop with a Cop e estava tudo a correr bem num dos supermercados da loja Walmart, imensos polícias e crianças e pais nas compras de Natal, até ao momento em que, em plena operação Shop with a Cop, uma senhora foi apanhada a meter ao bolso uma quantidade insana de colares e joias. Era a mãe de uma das crianças. Isto é fenomenal, o raciocínio. Ora bem, já que estou com o meu filho e com variadíssimos polícias, se calhar aproveito e roubo joias. Pior timing possível, mas a senhora já tinha empochado $500 em bugigangas, teve de devolver tudo. Eu, se fosse ela, teria dito: estava só a testar as capacidades das forças policiais. Muito bem, passaram no teste, agora retire-me as algemas, retire-me não me ponha a mão na cabeça enquanto me empurra para dentro desta viatura, senhora gente. Isso é um gesto típico do COPS. Pá, eles metem a cabeça da pessoa lá dentro. Centrifugar a cabeça. É isso. Como se fosse uma maçã e entrar numa máquina de sumos. Enquanto lê os Miranda Rights. Sim. Exatamente. Amanhã gostaria de dizer só que abraço o Algarve e obviamente que levo Pedro e Vasco comigo. Não, pois não. Nós pedimos. Não, porque claro, vocês pediram, eu quero ir sozinho. Vocês são muito chatos. São 2 gostosas sessões de autógrafos no novo livro do Homem que Mordeu o Cão, 18h30 na nova FNAC de Faro e às 21h30 na FNAC da Guia. Nada como ir a um sábado em vésperas de Natal para um centro comercial. Penso que vai ser muito calor humano, acima de tudo. Mas vais sentir-te amado. Vou sentir-me amado, eu vou sentir o amor. Eu quero promover nestas FNACs um grande abraço de grupo. As pessoas irão ter contigo como os pastores foram ver o menino. É isso, só por causa disso vou levar palhas. Espero que haja mais a facção do ouro do que a da mirra e do incenso. Se bem que o incenso deixa um bom cheirinho. O incenso deixa um bom cheirinho. Agora, para que serve a mirra? Não tem qualquer utilidade para mirra. Mesmo o nome é inquietante. O rei mago que trouxe a mirra
Epá, foi mesmo. Epá, olha, pai, não fazia ideia, ainda não havia Ferrer Rocher. Isto trouxe isto. Vejam lá o que é que fazem com isto. Tudo bem. Maria e São José. Mirra, o que é que nós fazemos com isto? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Majestade. Muito obrigado. Sou Majestade. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Boas festas e 2015 com saúde. E chocolate Silicon Beirão. Em chocolate também tem muita piada. Os reis que trouxeram o incenso e a mirra odeiam o que trouxe o ouro. Passaram o tempo todo a chegar lá. Eu trouxe ouro, eu sou muito bom que trouxe ouro. E tu sabes que reis ofereceram o quê, não sabes? Epá, se houvesse uma daqueles. Está na letra da música de Pois Natal, está, mas eu não sei o nome do meu próprio livro. Eu não sei o nome de cor do meu próprio livro. O novo, incrível, novo livro do Homem que Mordeu o Cão. Eu por acaso não. Baltazar ofereceu ouro. Foi o Baltazar. O Gaspar deu incenso. Ok. E a música ensina. A música é uma música pedagógica. Pois é verdade. É ensinando. Mas o Baltazar armou-se claramente em bom. Eu levo o ouro. Eu fui que pôr no ouro, foi que viu o ouro. Título deste episódio: o indivíduo que quer ser a Kim Kardashian e a senhora que criou um Bigfoot fofinho. Assim vai o mundo. E assim vai o mundo, exato. Assim vai o mundo. O homem que mordeu o cão. Há notícias muito boas hoje. Eu gostava de vos falar de Jordan James Park, que é o maior fã à face da terra de Kim Kardashian. Já falámos dele inicialmente na primeira edição de hoje. É inglês, vive em Manchester e é. Marco, diz como deve ser. Manchester. Obrigado. E é tão fanático por Kim Kardashian que já gastou perto de 150 mil euros em operações plásticas para ficar igual a ela. Um homem, um jovem de 23 anos. Ele não quer mudar de sexo. Essa é a parte mais extraordinária disto. Ele quer só ficar o mais parecido possível com a mulher do Kanye West, mantendo-se homem. Mas é só no rosto ou no corpo também? É em tudo. É em tudo? Menos naquilo que faz dele um homem. Sim. Isso ele quer manter. Já lá vão 50 operações plásticas, preenchimento labial, diz a notícia, tatuagens de sobrancelha, injeções de botox, remoção. Ele está horroroso, resumindo. Eu vi fotografias dele e é muito assustador. E ele ficou parecido com a Donatella Versace, né? Ele virou uma outra pessoa. Ele fez uma coisa chamada Vampire Facial, que é assustador. Consiste em tirar sangue de várias partes do corpo e injetá-lo no rosto. Mentira. Isso tem no cérebro, não tem isso, não, né? O que eu mais gostei. Aqui a cara dele. O que eu mais gostei foi a sobrancelha dele. Tatuada, ele tatuou. Tá horroroso. Ele depilou as sobrancelhas dele e tatuou umas sobrancelhas parecidas com as da Kim Kardashian. Ele diz: eu amo tudo o que tem a ver com a Kim. É a mulher mais bonita que existiu. A sua pele é perfeita. O seu cabelo, tudo nela é perfeito. E ele quer ser o máximo que conseguir parecido com ela. Esta notícia não refere se isto se vai estender ao rabo proeminente, provavelmente lá chegará. Ele diz que o próximo passo é uma cirurgia ao nariz. E eu acho isto fabuloso, a admiração de um homem por uma figura pública feminina chegar ao ponto dele querer transformar-se nela. Imagina. Operar o cérebro não dá, né? Vamos supor que uma mulher me admira imenso. Estaria ela disposta Vamos supor a fazer operações no para mundo ficar da parecida imaginação, no mundo assim, há uma mulher que quer ser parecida contigo. Mas ao Fábio, imagina uma mulher a dizer: eu estou neste momento a implantar pelos mal semeados no rosto. Já retirei uma porção da coxa para aumentar o tamanho do meu nariz e mesmo assim não chega. Vou ter de arrancar um pedaço da outra coxa porque ainda está pequeno. Eu gosto de pessoas que dizem coisas alucinantes com extrema naturalidade. Só o primeiro parágrafo desta notícia, que saquei de uma agência noticiosa americana, é maravilhoso. Eu não preciso de fazer grande coisa aqui, vou só traduzi-lo. Isto vem da América e diz: uma mulher afirma ter ajudado a criar um Bigfoot entre os anos de 1964 e 1972. Tem foto? Ela diz que não tem, não. Só a memória desta querida senhora. Ela diz que encontrou o animal quando ele era bebê. Era um Smallfoot na altura. Abandonado. Um very Smallfoot. Ela encontrou-o nos pântanos da Louisiana. E a notícia segue com uma citação. Foi à banha do Bigfoot, quer dizer, ela vive lá. Pedro, isto é tão dramático que eu acho que vamos precisar Enya. do tema watermark de Enya. Epá, vamos a isso. Isto parece-me realmente dramático. Eu vou ler o que a senhora diz. Então vá lá. Ele era tão pequenino, tão querido. Eu tinha de fazer algo para o ajudar. Ele era tão indefeso, deitado ao pé da lama e da água.
encaracolado como um bebê. Os bebés encaracolam. Está calado, já é tão dramático agora. Os pais do Bigfoot estavam ou mortos ou tinham-no abandonado. Okay, tira a música um instante. Tira a música só um instante. Esta senhora é chalupa. Põe a música outra vez. Ela diz: o Bigfoot tinha pelo em todo o lado, exceto na cara, que não parecia nem humana nem macaca. Mas fazia a barba, vês? Foi amistoso, aceitou-me de imediato como amiga, comia de tudo um pouco. Dei-lhe alface, tomate, ovos e leite de cabra. O melhor ainda vem aí. Ainda vem melhor que isso. Vem. Ele gostava de tomates, sobretudo dos maiores, mas o Bigfoot também apreciava bastante tomates cherry. Essa senhora diz isto, mas o que me inquieta é que isto são memórias demasiado precisas e específicas para ela estar a inventar. Para inventar. Agora ela é tão fã dele que ela começou uma série de plásticas e vai ficar igual ao Bigfoot agora. Eu gosto de imaginar que ela simplesmente apanhou um anão peludo. Ela diz um dia decidi libertar o Bigfoot na natureza. Mas diz ela que todas as noites ele voltava para comer. Sempre que ela não tinha visitas. Gente, era um gato. Era um gato. Era só um gato estranho. Ela diz: ele aprendeu palavras como comida, fome. É maravilhosa a seleção de palavras: comida, fome, amor e tomate. O tomate é uma coisa muito presente no Bigfoot, não é? E a melhor frase, afinal, ela diz que ele cresceu e um dia apareceu lá em casa dela com uma surpresa: um amigo. Mas que outro Bigfoot ou apenas alguém? O Sr. Joaquim? Outro Bigfoot. Diz ela. Põe outra vez a Enya, vais ter que pôr a Enya outra vez. Ali estávamos nós, no pátio da minha casa, 2 Bigfoots e eu, a jantarmos à luz do luar. Pá, que maluca! Mas o que é incrível é uma agência noticiosa fazer notícia disto, não é? Que maravilha. Mais rapidamente tinham internado a senhora, mas tudo bem. Pá, que coisa absolutamente maravilhosa. Se calhar uma das minhas cadelas é um Bigfoot e eu não sei. A flor que estava ali no meio da marginal, sim. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place e também chocolates de licor beirão. São bons, mas tão bons que já estão a esgotar. Comida, fome, amor e tomates. E assim vai o mundo, Podia ser o nome da minha biografia. Título deste episódio: quer com picante ou piripiri? O homem que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o conteúdo do episódio. É só porque eu esqueci-me de inventar um título. Sim. E como estávamos aqui a ter uma conversa sobre churrasqueiras e frangos, eu citei uma piada dos funcionários dos Grelhados dos Reis. Bom, eles ouvem isto, eles vão ouvir neste momento. Festas de anos de crianças, cuidado com elas. Esta história é magnífica. Em Inglaterra, num sítio chamado Tor Point, os pais de um garoto de 5 anos, quando lhe abriram a mochila depois de um dia de escola, encontraram uma multa lá dentro, uma multa de 20 euros para eles pagarem. E a multa foi passada pelos pais de outro miúdo da escola. E porquê? Porque o miúdo de 5 anos faltou à festa de anos do outro miúdo. Epá, eu vi essa notícia e achei fantástica. Até porque o meu filho este fim de semana também faltou por estar com gripe a uma festa de anos. Eu só pensava, pá, que não me mandem uma multa. Ele faltou e, portanto, os pais do miúdo que fazia anos mandaram-lhe uma multa. Estava previsto o miúdo ir. Em cima da hora, o miúdo ficou com vontade de ir para a casa dos avós e os pais fizeram-lhe a vontade e nunca mais pensaram nisso. Isto foi no fim de semana, até que na segunda-feira surge esta surpresa: a multa de 20 euros pela ausência do garoto na festa do colega. Os pais ficaram em choque, inicialmente achavam que era uma brincadeira, mas depois perceberam que não. Os pais do outro miúdo estavam em fúria porque pagaram uma festa para um número determinado de crianças, número esse que não foi cumprido por uma criança. E então exigiram que o miúdo em falta pagasse. E isto está a azedar. E como os pais do garoto que faltou recusam-se a pagar a multa, porque no convite nunca se falou em dinheiros, os pais do miúdo aniversariante ameaçam processar a outra família. É uma bola de neve em que insultos começam a ser trocados. Palavras como vampira, pare de nos tentar sugar o sangue, estão a ser proferidas neste momento. De certa forma eu compreendia isto
Não só se eles tivessem falado de dinheiro inicialmente, mas também se tivessem faltado para aí metade dos miúdos. Mas só faltou este. Um miúdo de 5 anos quis ficar com os avós em cima da hora. Não sei. Vamos abrir aqui o Fórum de Opiniões. Está aberto e está fechado agora, porque não temos tempo. Bom, gostaria de vos falar de um sujeito chamado Justin Jedlicka, que é um homem americano de 34 anos com um sonho. O sonho dele é transformar-se num boneco Ken humano. Já há a Barbie, não é? Portanto... A Barbie já há várias até. O Ken, para quem não está a ver, é o amigo da Barbie. E notem que disse amigo e não namorado, porque nunca na história desta linha de brinquedos se disse que o Ken é mais do que um amigo para a Barbie. Acho que só no Toy Story 3 é que se falou abertamente da relação entre o Ken e a Barbie, e mesmo assim questionando de alguma forma a masculinidade de Ken. Toda a gente sabe que a Barbie é mais Action Man. Pois. Quem ganhava numa luta, Action Man ou Ken? Ganhava o Action Man. Pá, rapidamente. Bastava encostar um dedo mínimo ao Ken. Olha, em relação ao Justin Jedlicka, o nome não era estranho. Sim. Eu fui pesquisar no Google. Este indivíduo participou num reality show, não foi? Não, entrou num episódio de uma série que eu gostava muito chamada Botched. Ok. Que passa no E! Entertainment. Que é uma série sobre operações. Que é uma série sobre operações que correram mal. Sim. E por isso as pessoas têm que voltar à mesa de operações para corrigir. Neste caso, ele apenas foi alguém que queria voltar a ser operado, lá está, para ser mais parecido com o Ken. Lá está. E eles disseram: meu amigo, você é maluco, a gente não se mete nisso. Ele tem 34 anos, idade para ter juízo, não é? Ele já tinha operado tudo. Ele gastou $220 mil a fazer alterações no corpo. $220 mil em 20 operações plásticas que nem todos os cirurgiões lhe quiseram fazer. A sorte dele é que há alguns gananciosos e sem escrúpulos capazes de lhe reconstruir um corpo inteiro para realizar o sonho deste homem e encher os seus cofres. Bom, sabes que ele criava os seus próprios implantes para depois pôr no corpo. Sério? Mas criava com o quê? Com plasticina? Não, ele desenhava-os e depois ia ter uma fábrica, a fábrica fazia. Então, ele olhava para o corpo e dizia: falta-me, por exemplo, aqui, em termos de peitorais. Sim. E ele desenhava o implante que queria, chegava à fábrica, a fábrica fazia e depois ia ter com o médico e o médico colocava-lhe os implantes. Com a sorte ele não ter uma máquina Singer em casa. Não fazia tudo. Só fazia ele traca. Não daquelas de pedal, a máquina Singer de pedal. Bom, o sonho dele, diz numa recente entrevista ao Daily Mail, e passo a citar: eu quero ser 100% plástico. Eu Nuno Marco, eu adorava, porque o plástico é rijo e no meu caso eu sou 100% borracha. Sou mole. Eu sou borracha daquelas dos sacos de água quente, sabem? Eu sou uma espécie de saco de água quente humano. Mas de manhã, quando o saco já está frio e caído aos pés da cama todo torto. E assim meio fora do invólucro, daquela piuga, sou eu. O aspecto de Justin, o homem que ambiciona ser o boneco Ken, é bizarro. Ele foi notícia, procurem na net, Justin Jedlicka. Ele foi notícia porque estava a embirrar com uma característica da cara dele que o irritava. Ele dizia que estava farto das veias à Julia Roberts que tinha na testa. Ora bem, esta expressão intrigou-me, veias à Julia Roberts. Eu fui ver fotografias da Julia Roberts e de facto eu nunca tinha reparado nisto, mas a popular atriz de Pretty Woman tem visíveis em algumas fotos grossíssimas veias na testa. Aquilo não são veias, aquilo parecem canalizações. E eu nunca tinha reparado nisso. Eu sempre achei a Julia Roberts uma mulher lindíssima. Vou ver. E ele disse a vários cirurgiões: eu quero que me tire estas veias à Julia Roberts da testa. E foram vários os cirurgiões plásticos que lhe disseram: escute, é que se lhe tiramos isso pode morrer. E ele: mas eu quero, porque quero. E lá está, há sempre um cirurgião que lhe diz: mas sabe que pode morrer. Ele diz: sei sim. E o cirurgião responde: então vamos a isso. Pague. Está avisado. Acreditas que no Google há uma pesquisa Julia Roberts vein on forehead? Isso é extraordinário. E também há Julia Roberts axilas. Vai ser. Bom, o que é certo é que ao Justin tiraram as veias à Julia Roberts da testa e ele não morreu. Ele está com a cara absolutamente lisa e de facto parece um boneco. Vão ver, procurem na net por Justin Jedlicka, vejam o homem boneco. E não vão por aí. E não tentem isto em casa, por favor. Não tentem isto em casa. Não tentem. Não, a sério, não tentem isto em casa. Mas de facto eu tenho medo da questão parafuso. Que ele chegue lá e diga: senhor, não quero mais isto. Ponham antes um parafuso deste grande, uma cavilha. Ponham uma cavilha. E não quero que me ponham a dormir. E não quero. Isso é assustador. Que dor. Isso é assustador. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, oferta do mês de janeiro. Saiba mais num clube. O homem que mordeu o cão.